Sexta sessão extraordinária do ano de 2022, 12 de dezembro do ano de 2022. Solicito à primeira secretária que faça a chamada dos senhores vereadores, das senhoras vereadoras. André Gilberto de Oliveira. Presente. Antônio César da Silva. Presente. Carlos Benedito Casotti. Presente. Edilson José Camilo. Presente. Elson Batista da Silva. Presente. Farlim Conrado de Jesus. Presente. Janaína Pereira de Oliveira. Presente. José Osmar Dorigan. Presente. Luiz Carlos de Oliveira. Presente. Maria Alice Veríssimo Florencio Franco de Lima. Presente. Rosa Aparecida Montini Rodrigues. Presente. Silvia Frati Camargo, presente. Havendo número legal, declaro aberta a presente sessão extraordinária. Com fundamento no parágrafo 2º do artigo 126 do Regimento Interno, consulto os senhores vereadores, senhoras vereadoras, sobre a intenção de apresentação de emendas aos projetos constantes em pauta. Se não houver interesse de apresentação de outras emendas, solicito que algum vereador faça o requerimento verbal para dispensa da suspensão regimental. Peço dispensa, senhor presidente. O requerimento verbal para dispensa da suspensão regimental está em votação, votação simbólica, maioria simples. Os vereadores favoráveis permaneçam como estão. Requerimento verbal para dispensa da suspensão regimental foi aprovada por todos os vereadores. Solicito à primeira secretária que faça a chamada dos projetos em pauta. Projeto de lei número 86/2022, de autoria do senhor prefeito municipal, Dr. Carlos Alberto Martins, que dispõe sobre a gratuidade no transporte coletivo urbano de passageiros para as comemorações de Natal de 2022, em dias, linhas e horários específicos. O projeto de lei contém emendas. Emenda número 32/2022 ao projeto de lei número 86/2022, de autoria da Comissão de Justiça e Redação, que altera disposições do projeto de lei número 86/2022 na forma 2022 na forma que especifica. A emenda está em discussão. Presidente, na verdade a emenda da comissão é só para fazer as correções necessárias no projeto para poder ser votado hoje. Pontuais, assim, umas correções simples. A emenda continua em discussão. Acho que era a questão até gramatical, né, Dil? Crase, número dos artigos que estava 1, 2, 4, né? Umas confusões de... É que eu não sou professor, eu não lembrava do gramatical. Se puder, por gentileza, a justificativa, né? Eu acho que está bem. A justificativa, ela fala que esta emenda tem por objetivo ratificar a redação do projeto de lei em questão, né? Isso, então, é são alterações pontuais, conforme já especificado pelos senhores vereadores. Se algum vereador quiser complementar com mais alguma coisa. A emenda está em votação. Votação nominal, maioria simples. José Osmar Dorigan. Favorável. Farlim Conrado de Jesus. Favorável. Antônio César da Silva. Favorável. Rosa Aparecida Montini Rodrigues. Favorável. Luiz Carlos de Oliveira. Favorável. Silvia Frati Camargo, favorável. Janaína Pereira de Oliveira. Favorável. Maria Alice Veríssimo Florencio Franco de Lima. Favorável. Elson Batista da Silva. Favorável. Edilson José Camilo. Favorável. André Gilberto de Oliveira. Favorável. A emenda foi aprovada por todos os vereadores. Agora vamos partir para o projeto de lei. O projeto de lei está em discussão. Palavra, senhor presidente. Pois não, vereador. Eu acho muito importante essa gratuidade e falando-se numa época de Natal, final do ano, muitas pessoas menos favorecidas, né, sem condições, até pega ônibus, isso é muito bom. Aquele pessoal que anda longe, vem de São Dimas e outras partes, né, mais longe, vai pelo menos poder ver a bela cidade que está hoje, o centro de Amparo. Meus parabéns ao prefeito. O projeto de lei continua em discussão. Essa palavra? Pois não. Projeto interessante, projeto a gente chama de popular, né? Porque ele atinge uma gama muito grande da população, principalmente aquelas que não têm condições de estar se locomovendo para vir até o centro. Então, projeto muito excelente aí. Obrigado. O projeto de lei continua em discussão.
O projeto de lei está em votação. Votação nominal, maioria simples. José Osmar Dorigan. Favorável. Ferlin Conrado de Jesus. Favorável. Antônio César da Silva. Favorável. Rosa Aparecida Montini Rodrigues. Favorável. Luiz Carlos de Oliveira. Favorável. Silvia Forati Camargo, favorável. Janaína Pereira de Oliveira. Favorável. Maria Alice Veríssimo Florencio Franco de Lima. Favorável. Elson Batista da Silva. Favorável. Edilson José Camilo. Favorável. André Gilberto de Oliveira. Favorável. O projeto de lei número 32/2022, o projeto de lei número 86/2022, de autoria do senhor prefeito municipal, foi aprovado por todos os vereadores. Eu solicitaria ao autor da emenda se gostaria de solicitar a dispensa da redação final. Solicito a dispensa, presidente. O requerimento verbal para a dispensa da redação final está em votação. Os vereadores favoráveis permaneçam como estão. A dispensa da redação final foi aprovada por todos os vereadores. Próximo. Projeto de lei número 87/2022, de autoria do senhor prefeito municipal Carlos Alberto Martins, que dispõe sobre alterações na lei 4.218, de 27 de dezembro de 2021, que autoriza o Poder Executivo a celebrar convênio com o Centro Universitário Amparense, a fim de criar o Programa Municipal de Bolsas Universitárias Amparenses, UNIAMP, e da outras providências. O projeto de lei contém emendas. Emenda número 33/2022 ao projeto de lei número 87/2022, de autoria da Comissão de Justiça e Redação, que altera disposições do projeto de lei número 87/2022 na forma que especifica. A emenda está em discussão. Presidente, na verdade a emenda feita também é da mesma forma do primeiro, lá do outro projeto, só para correção gramatical. Obrigado, vereador. A emenda continua em discussão. A emenda está em votação. Votação nominal, maioria simples. José Osmar Dorigan. Favorável. Ferlin Conrado de Jesus. Favorável. Antônio César da Silva. Favorável. Rosa Aparecida Montini Rodrigues. Favorável. Luiz Carlos de Oliveira. Silvia Forati Camargo, favorável. Janaína Pereira de Oliveira. Favorável. Maria Alice Veríssimo Florencio Franco de Lima. Favorável. Elson Batista da Silva. Favorável. Edilson José Camilo. Favorável. André Gilberto de Oliveira. Favorável. A emenda foi aprovada por todos os vereadores. Passaremos a seguir a discussão do projeto de lei. O projeto de lei está em discussão. É importante nós sabermos, presidente, que esse projeto que nós estamos voltando agora, o prefeito ele vai poder, né, ter um novo programa agora de bolsa universitária, que quer dizer, não só aqui em Amparo. Então, acho muito importante para ajudar quem precisa, porque nem todos os cursos tem dentro da nossa cidade, né, e o que tiver fora seria muito bom. Acho muito importante. O projeto de lei continua em discussão. Seria viável a gente solicitar a leitura da justificativa, senhores vereadores? Por gentileza, senhora primeira secretária. Incluso remeto à análise e aprovação desta colenda à Câmara Legislativa o projeto de lei que dispõe sobre alteração na Lei 4.218, de 27 de dezembro de 2021, que autoriza o Poder Executivo a celebrar convênio com o Centro Universitário Amparense, a fim de criar o Programa Municipal de Bolsas Universitárias Amparenses, UNIAMP, e da outras providências. O objetivo do projeto de lei é rever a Lei 4.218, de 27 de dezembro de 2021, a fim de aprimorar o Programa Municipal de Bolsas Universitárias Amparenses, UNIAMP, que visa a concessão de bolsas parciais e integrais de estudo de ensino superior a alunos aptos a ingressar no ensino superior. Tal propositura é de grande importância e relevância, uma vez que poderá proporcionar bolsas de estudo entre 50% e 100% dos valores das mensalidades nos cursos de graduação. Convicto de que os ilustres membros dessa Casa Legislativa haverão de conferir o necessário apoio a essa propositura, solicito a Vossa Excelência em prestar sua valiosa colaboração no encaminhamento, tendo em vista a importância da matéria. Obrigado. O projeto de lei está em discussão. O projeto de lei está em votação. Votação nominal, maioria simples.
José Osmar Dorigan. Favorável. Farlim Conrado de Jesus. Favorável. Antônio César da Silva. Favorável. Rosa Aparecida Montini Rodrigues. Favorável. Luiz Carlos de Oliveira. Favorável. Silvia Furado Camargo, favorável. Janaína Pereira de Oliveira. Favorável. Maria Alice Veríssimo Florencio Franco de Lima. Favorável. Elson Batista da Silva. Favorável. Edilson José Camilo. Favorável. André Gilberto de Oliveira. Favorável. O projeto de lei número 87/2022, de autoria do senhor prefeito municipal, foi aprovado por todos os vereadores. Eu gostaria de solicitar algum componente da Peço a nossa... dispensa, presidente, da Isso. redação final da emenda. O requerimento verbal para a dispensa da redação final efetuada pelo vereador Dil está em votação. Os vereadores favoráveis permaneçam como estão. A solicitação verbal para a dispensa da redação final foi aprovada por todos os vereadores. Próximo. Projeto de Lei Complementar número 001/2022, de autoria do senhor prefeito municipal Dr. Carlos Alberto Martins, que dispõe sobre a planta genérica de valores de metro quadrado de terrenos e edificações no município de Amparo e dá outras providências. Primeiro turno de votação, o projeto de lei complementar contém emenda. Emenda número 34/2022 ao projeto de lei complementar número 001/2022, de autoria da Comissão de Justiça e Redação, que altera disposições do projeto de lei complementar número 001/2002 na forma que especifica. A emenda está em discussão. Presidente, eu peço o adiamento do projeto. A solicitação verbal da emenda, vereadora. A emenda, nós estamos vendo a emenda, depois o projeto. Não, mas aqui... Pode solicitar. A senhora está solicitando O adiamento da emenda, consequentemente do projeto. a senhora tem que solicitar a data, por gentileza. Olha, é um projeto bem longo e que, inclusive, precisa ser votado em 2 turnos. Eu acho que a gente precisa de, pelo menos, umas 3 semanas para analisar esse projeto. A data, senhora. É melhor, né? É. Coloco para dia 6 de fevereiro, que acho que é a nossa primeira sessão ordinária. O requerimento verbal da vereadora Silvia para o adiamento do projeto número 1/2022 está em votação. Os vereadores favoráveis à solicitação da vereadora para que o projeto seja votado no dia 6 de fevereiro permaneça como estão. Os vereadores contrários à solicitação, por favor, se manifestarem. A solicitação verbal para o adiamento do projeto para o dia 6 de fevereiro foi rejeitado por 8 votos. Vamos dar continuidade. A emenda está em discussão. Presidente, essa emenda aí da Comissão de Justiça também é só para ver as questões pontuais da parte gramatical. Por gentileza, coloca a justificativa na tela, por favor. Esta emenda tem por objetivo retificar a redação do projeto de lei em alguns pontos necessários e também para constar a numeração correta dos parágrafos. Então, seria pontualmente essa emenda ajustaria erros ortográficos e erros de parágrafo. A emenda continua em discussão. A emenda está em votação. Votação nominal, maioria absoluta, o presidente vota. José Osmar Dorigan. Contrário. Farlim Conrado de Jesus. Favorável. Carlos Benedito Casotti. Favorável. Antônio César da Silva. Favorável. Rosa Aparecida Montini Rodrigues. Favorável. Luiz Carlos de Oliveira. Favorável. Silvia Furado Camargo, contrário. Janaína Pereira de Oliveira. Favorável. Maria Alice Veríssimo Florencio Franco de Lima. Favorável. Elson Batista da Silva. Favorável. Edilson José Camilo. Favorável. André Gilberto de Oliveira. Favorável. A emenda foi aprovada contra 2 votos. Vamos... tem mais uma emenda, né?
O projeto de lei complementar tem mais... Por favor. Emenda número 171. sem número, 2022 ao projeto de lei complementar 01/2022. Altera e acresce disposições do projeto de lei complementar 01/2022 na forma que especifica. Essa emenda é de autoria do vereador Pastor Elson. Uma palavra, presidente. Pois não, a emenda está em discussão. Boa noite, presidente. Boa noite, vereador. Boa noite, novos vereadores, todos estão nos ouvindo aqui na casa e também aqueles que estão online. Presidente, discutimos muito a respeito desse projeto e a dúvida que estava e foi colocado aqui através do Vinícius, né, que o valor venal iria aumentar 100%. Quando chegou na casa esse projeto, eu vim aqui, né, e nós discutimos sobre isso, sobre o valor venal, que não poderia, porque é uma coisa que fica para sempre, né? E nas reuniões que nós tivemos com o prefeito e o secretário, não foi passado isso para nós. Foi passado que iria aumentar o valor venal em 3% e também a inflação, não é isso? O NPC, então daria 9%. O ano passado foi 12%, então esse ano seria 3% a menos. Foi o que foi discutido e nós concordamos, porque como vai ter agora perder receita devido, vai ter o valor que vai tirar, não é isso? Incentivo fiscal. O incentivo fiscal de 5 para 2 tem que ter alguma forma de compensar. E a forma de compensação seria esses 3%. Mas o problema da nossa discussão foi aumentar o valor venal disso. Quem tinha 100 mil para 200 mil, quer dizer, pelo menos foi o que falado e a casa não concordou. Então, propomos fazer essa alteração com essa emenda e mudando a cláusula, então não vai constar no IPTU o valor venal de, se a casa vale 100 mil, vai estar lá o valor venal de 100 mil reais e não como estava proposto. E o aumento que vai ter vai ser de 3% o ano que vem, não é isso? Mais a inflação. Então não vai ter como a gente estava aqui preocupado, um aumento de 100%, né? A forma que foi falado. Por isso que a emenda ela vem barrar isso e corrigir. Por isso eu peço aos 9 vereadores que venha aprová-la nessa data. Obrigado. Obrigado, vereador. A emenda continua em discussão. A emenda está em votação. Votação nominal, maioria absoluta e o presidente vota. José Osmar Dorigan. Carlin Conrado de Jesus. Favorável. Carlos Benedito Casotti. Favorável. Antônio César da Silva. Favorável. Rosa Aparecida Montini Rodrigues. Favorável. Luiz Carlos de Oliveira. Favorável. Silvia Furado de Camargo contrário. Janaína Pereira de Oliveira. Favorável. Maria Alice Veríssimo Florencio Franco de Lima. Favorável. Elson Batista da Silva. Favorável. Edilson José Camilo. Favorável. André Gilberto de Oliveira. Favorável. A emenda foi aprovada contra 2 votos. O projeto de lei complementar está em discussão. Senhores vereadores, se alguém quiser se manifestar. Na verdade, presidente, esse projeto aí já faz um tempo que o governo já vem para apresentar aqui para a Câmara, né? Como a gente tinha falado, inclusive, a questão da planta genérica, tem apontamentos do Tribunal de Contas do Estado, né? Estou vendo aqui as contas do governo do Jacó, de 2020. Eu só vou ler um pedacinho que quando fala, na parte lá do fiscal, né? Ausência, um dos apontamentos, ausência de previsão na lei orçamentária ou no Código Tributário acerca da revisão periódica obrigatória da planta genérica de valores, dentre outras impropriedades enumeradas nas folhas 51 e 52. Ou seja, a última atualização disso aqui vem do governo César Pagan, na época do PT em 2003, 2004. 2001, né? 2001? 2001, não foi?
2001? É. 2004? Acho que é 2004, se não me engano. Então, a última atualização da planta genérica do município foi feita nessa época. Eu lembro bem disso. Teve aquela dificuldade do pessoal, até que quando foi mudado, assumiu, acho que o César assumiu em 2020, em 2000, né? 2001 que ele assumiu. E logo depois, 3 anos depois, teve esse aumento na planta genérica. E foi aquela confusão toda, o pessoal reclamando e tal. Mas de lá para cá, nenhum governo fez mais, né? Passou o Paulo Miota, passou o Jacó 8 anos, e agora, com apontamentos do Tribunal de Contas, se faz necessário. E como foi falado na reunião, inclusive a gente estava em reunião ali com os secretários, da questão também importante de se fazer a lei do incentivo, né? De ter essa contrapartida, né? De uma forma ou de outra, você tem que ter essa contrapartida. E foi feito dessa forma aí. A compensação, na verdade, fiscal, né? Tá bom? Então é isso, presidente. Obrigado. Obrigado, vereador. O projeto de lei complementar continua em discussão. É a sua palavra, senhor presidente? Pois não. Na verdade, quando se fala em legislativo, o que o Dio acabou de ler, o norte para os vereadores, que a gente tem que acompanhar sempre que possível, é o Tribunal de Contas. E nesse caso, o Tribunal de Contas já vem apontando há muito tempo que precisa fazer esses ajustes. Eu não entendo como aumento, sim uma pequena reposição daquilo tudo que não foi colocado aí durante vários anos, 3%, né? Hoje nós temos aí uma inflação de 5,5%, 7%, no entanto, esse valor vai ficar abaixo da inflação. Então, eu acredito que os benefícios que irá vir futuramente vão ser muito grandes. A gente fala de um projeto que vem junto com a questão de isenção fiscal, a qual vai atrair muitas indústrias e muitos empregos. É preciso aí também vermos que temos que pensar para frente. Às vezes as coisas são distorcidas, mas para mim ficou claro. Eu estou tranquilo quanto a esse projeto. Obrigado, vereador. O projeto de lei complementar continua em discussão. O projeto de lei... Só palavra, presidente? Pois não, vereador. Bom, em primeiro lugar, é um projeto denso, longo e que altera a vida de toda a população da cidade, né? Ele chegou para a gente na sexta-feira de manhã, para a gente, que eu digo na Câmara, mas não foi colocado no site nem nada, porque ainda não havia sido lido. E quando hoje, 15 para 6 da tarde, me avisaram que o secretário estaria aqui para explicar o projeto. Mas mesmo que tivessem me avisado meio-dia, já seria muito difícil de conseguir, de fato, estudar esse projeto, porque ele é denso e ele é tão denso e tão importante, né, influencia tanto a vida da população, que ele precisa ser votado em 2 turnos, tanto que, caso passe agora, vai ter uma outra extraordinária para votar outro turno. Eu acho que esse mecanismo de ter 2 turnos é justamente para que haja um amplo diálogo com a comunidade, com a população. Eu não consegui ler o projeto, né, inteiro, fui passando o olho, ouvindo um pouco o que o secretário falava, que foi colocado pelo prefeito, que inclusive veio aqui depois. Mas umas coisas são importantes da gente colocar. Nessa mudança de lei, o IPTU passa a ter um aumento progressivo. Então, ano que vem, 3% mais a correção. No próximo ano, 4% mais a correção. No próximo ano, 5% mais a correção e assim por diante. E essas revisões, elas podiam ser feitas de forma periódica, de acordo com a situação econômica que a população se encontra. Já acho complicado por aí. E não está limitado no projeto, pelo menos do que eu consegui ler, não tem uma limitação desse aumento progressivo. Isso é bem preocupante. E o problema maior é que a gente não teve nem tempo de conversar sobre o projeto. Eu propus o adiamento, porque para mim esse é o tipo de projeto que teria que passar, inclusive, por uma audiência pública, por um diálogo. Eu não entendo essa coisa de chegar na última sessão e querer empurrar um projeto desse calibre, principalmente desse calibre. É como eu disse, eu sei que a extraordinária está prevista em lei, e inclusive existem projetos que têm que ser votados mesmo às pressas, depende, como é o caso do ônibus que a gente votou para ser gratuito no fim de semana, que inclusive já foi divulgado para a prefeitura que seria gratuito e a gente nem tinha aprovado aqui ainda, mas tudo bem. Mas a gente colabora, o que é bom para a população, a gente colabora. Tem coisa que a gente é permitido legalmente usar desse artifício. Agora, um projeto que altera completamente a cobrança do IPTU, instalando um aumento progressivo anual desse, sem limitação, pelo que deu para a gente entender na leitura aqui rápida do projeto, eu não acho que deva ser votado às pressas, deveria ter pelo menos sido discutido, só para deixar o meu posicionamento
sobre o projeto. O projeto de lei complementar continua em discussão. Eu posso, Pois não, vereador? por exemplo, só para falar que a vereadora comentou, né? Comentar o que a vereadora falou, a respeito só de passar pela Comissão de Justiça, só para entender que a Comissão de Justiça ela vê a questão da legalidade do projeto. Ela não entra nos detalhes da forma que vai questionar como que vai ser feito, como que é de questão de valores, nada. A Comissão de Justiça ela trata da legalidade. Pelo ponto de vista que a gente vem acompanhando já há um tempo, o projeto é legal. Pelo que menos o que a gente passou pelos advogados, inclusive aqui da Câmara também, que já faz um tempo que a gente está vendo isso na Prefeitura. Obrigado. O projeto de lei complementar continua em discussão. O projeto de lei complementar está em votação. Votação nominal, maioria absoluta. Presidente vota. José Osmar Dorigan. Contrário. Ferlin Conrado de Jesus. Favorável. Carlos Benedito Casotti. Favorável. Antônio César da Silva. Contrário. Rosa Aparecida Montini Rodrigues. Favorável. Luiz Carlos de Oliveira. Favorável. Silvia Furati Camargo, contrário. Janaína Pereira de Oliveira. Favorável. Maria Alice Veríssimo Florencio Franco de Lima. Favorável. Elson Batista da Silva. Favorável. Edilson José Camilo. Favorável. André Gilberto de Oliveira. Favorável. O projeto de lei complementar número 1/2022 foi aprovado contra 3 votos. Próximo, projeto de lei complementar número 2/2022. Projeto de lei complementar número 002/2022, de autoria do senhor prefeito municipal Dr. Carlos Alberto Martins, que dispõe sobre o programa de incentivo ao desenvolvimento econômico e social do município de Amparo. Primeiro turno de votação do projeto. Primeiro turno de votação. O projeto de lei complementar contém emenda. Emenda número 35/2022 ao projeto de lei complementar número 002/2022, de autoria da Comissão de Justiça e Redação, que altera disposições do projeto de lei complementar número 002/2022 na forma que especifica. A emenda está em discussão. Poderia ver a justificativa aí, presidente? Lê? Pois não. Por favor, Eduardo, dá uma descidinha na justificativa, por gentileza. A senhora pode ler, senhora primeira secretária, por gentileza? Você leu as outras, foi que você leu. Posso ler também? Tanto faz. Esta emenda tem por objetivo retificar a redação do projeto complementar dos pontos necessários. Portanto, trata-se apenas de correção da redação sem alteração substancial do seu conteúdo. Pelo exposto, pedimos aos nobres vereadores para que aprovem essa emenda. Presidente, eu posso pedir o adiamento do projeto? Claro. Gostaria de pedir o adiamento do projeto como esse. Apesar de serem 2 turnos, não é tão intenso quanto o outro. Eu gostaria de pedir uma semana para o dia 19, dia 20, de repente. Dia 20? 19 ou 20? Eu tenho que constar aqui. 19. Dia 19 do 12? Sim. É. A solicitação verbal, o requerimento verbal da vereadora Silvia para que o projeto e a emenda sejam votados no dia 19 do 12 está em votação. Votação nominal, maioria simples, simbólica. Os vereadores favoráveis à solicitação da vereadora para que o projeto e a emenda sejam votados no dia 19 permaneçam como estão. Os vereadores que forem contrários à solicitação, favor se manifestarem. A solicitação verbal para o adiamento do projeto e emenda foi rejeitado por 9 votos. A emenda continua em discussão. Acho que a emenda... Tudo bem? A emenda está em votação. Votação nominal, maioria absoluta. Presidente vota. José Osmar Dorigan. Favorável. Ferlin Conrado de Jesus. Favorável. Carlos Benedito Casotti. Favorável. Antônio César da Silva. Favorável. Rosa Aparecida Montini Rodrigues. Favorável. Luiz Carlos de Oliveira. Favorável. Silvia Furato de Camargo, favorável. Janaína Pereira de Oliveira. Favorável. Maria Alice Veríssimo Florencio Franco de Lima. Favorável. Elson Batista da Silva. Favorável. Edilson José Camilo. Favorável. André Gilberto de Oliveira. Favorável.
A emenda foi aprovada por todos os vereadores. Projeto de lei complementar está em discussão. Presidente, eu acho importante esse projeto porque nós precisamos trazer empresa para Amparo. E quando nós temos hoje aí um imposto de 5%, ele cai para 2%, nós conseguimos atrair empresas e trazer mais emprego para a cidade, melhorias para a cidade. Então, acho que é um marco que está acontecendo. Era antes 1,5% que era cobrado, mas em 2014 foi mudado a lei, né, e subiu para 5%. E hoje nós estamos aqui para votar e votar para ser 2%. E votamos o do imposto para compensar essa perca que vai ter de arrecadação, porque o Tribunal de Contas também exige, né, que isso aconteça. Então, eu quero parabenizar tanto a Prefeitura, a administração, e por esse incentivo para que nós possamos ter novas empresas em Amparo e melhorar, né, a vida dos amparenses. Obrigado, vereador. O projeto de lei complementar continua em discussão. Só uma pergunta. Isso já está no site da Câmara? Sim. Já está? Tá, porque deu entrada na sexta-feira, que na verdade assim, ó, eu gostaria que colocasse no site no mesmo dia em que desse a entrada. Porque para as pessoas também acompanharem e ter acesso ao que está acontecendo. O projeto em si, realmente, vereador, ele é muito bom. Posso só abrir um adendo? Sexta-feira, nós tivemos expediente reduzido, né, por causa do Jogo do Brasil, e terminou o expediente por volta das 11h30. E o projeto deu entrada nessa casa um pouco antes do final do expediente. Então, justificado. Está na segunda-feira. Mas hoje ele já está no site da Câmara Municipal. Justificado. Na verdade, eu espero que de fato quem venha a ser o próximo presidente, o senhor está fazendo um trabalho bacana, mas que continue assim. Entrou hoje, coloca hoje. Que as pessoas têm direito de saber o que está acontecendo, o que está estudando, né? Para poder estudar também. Mas o projeto é muito legal, é importante, vai incentivar a vir novas empresas na cidade. É legal, eu estou favorável a isso. Obrigado, vereador. O projeto de lei complementar continua em discussão. Presidente, esse projeto aqui, como a gente conversou também, é uma situação que a gente já vem acompanhando há um tempo lá atrás, né, desse projeto do governo. É um projeto importante porque Amparo, na verdade, está defasado já há um bom tempo, desde 2014, quando a gente aumentou essa alíquota do imposto aqui, passando de 1,5%, como o pastor falou, para 5%. Daquela época lá, até que seria viável, mas com o passar do tempo, passou-se a não ser mais, né? Por conta da grande guerra fiscal que hoje acontece, né, dos municípios, né? A gente vê aí municípios vizinhos cobrando 2%, tendo imposto 2%, e Amparo continua com 5%, né? Então, tá de parabéns aí o governo, toda a equipe aí, o prefeito, o secretário Vinícius também, que foi um dos que mais correu com essa parte aí, de fazer, mesmo porque o STF pacificou essa matéria, né? Antes era uma guerra fiscal, todo mundo cobrava, podia cobrar até 5%, 1%, e pacificou em 2%, né? Isso foi importante e com isso, agora com esse projeto, a gente espera que Amparo possa ter novas empresas vindas para o município e garantia de emprego, né? Porque o que tem de gente acompanha aí, pessoas jovens, por exemplo, que saem da escola, da faculdade e não conseguem um emprego, né? Não conseguem o primeiro emprego. Quem sabe agora com essas empresas aí, acho que isso é o intuito, né, secretário? Muito disso também, de garantir geração de renda e emprego para o município, né? Só uma parte, vereador, eu acho que é de extrema importância que o valor do imposto seja reduzido. O êxodo das indústrias são muito grandes, né? As pessoas, os comerciantes, os industriais, eles procuram sempre municípios que cobrem menos taxas dele. E Amparo andou perdendo muitas empresas de porte grande, tá? Que gerava muitos empregos para a nossa municipalidade, em razão do elevado custo do ISS sendo cobrado.
Então, com essa medida, eu acho que vai regularizar isso e os comerciantes atuais vão ser reduzidos e vai atrair muitas empresas, muitos comércios, muitos profissionais liberais para que invistam na nossa cidade e montem seus comércios aqui. Eu acho que é de suma importância isso. Muito obrigado pela parte. Parte também? Pois não, vereadora. Eu acho que é importante ressaltar isso, senhor presidente, que as indústrias, né, ou aquilo que já existe também haverá a redução. Sim. Não só para os novos, né? Isso é importante ressaltar. Quem já está estabelecido em amparo também haverá a redução. Isso é muito significativo. Muito bem, vereador. O projeto de lei complementar continua em discussão. Só completando, presidente. Pois não, vereador. O que a Alice está falando aqui. Uma coisa importante também que a gente tomou cuidado nesse sentido com o governo e até na prefeitura, na questão disso mesmo, de pontuar de que a empresa agora que está aqui no município, ela está tendo a redução também junto com as outras que virão. Porque da forma que se fosse colocado de outro jeito, sem a compensação, a gente estaria votando de uma forma equivocada, prejudicando as pessoas, os empresários que vivem no município, né? Porque daria-se isenção para quem viesse agora. Iria privilegiar os novos em detrimento de quem já está aqui. Agora não ia conseguir, né? Então é bom deixar claro também a participação, sim, da grande maioria dos vereadores também no projeto de cobrar, inclusive o secretário, para que se fizesse isso. Obrigado. Obrigado, vereador. O projeto de lei complementar continua em discussão. O projeto de lei complementar está em votação. Votação nominal, maioria absoluta e o presidente vota. José Osmar Dorigan. Favorável. Ferlin Conrado de Jesus. Favorável. Carlos Benedito Casotti. Favorável. Antônio César da Silva. Favorável. Rosa Aparecida Montini Rodrigues. Favorável. Luiz Carlos de Oliveira. Silvia Forato de Camargo, favorável. Janaína Pereira de Oliveira. Favorável. Maria Alice Veríssimo Florencio Franco de Lima. Favorável. Elson Batista da Silva. Favorável. Edilson José Camilo. Favorável. André Gilberto de Oliveira. Favorável. O projeto de lei complementar número 2/2022, de autoria do senhor prefeito municipal, foi aprovado pelos senhores vereadores de forma unânime em primeiro turno de votação. Eu comunico aos senhores vereadores, senhoras vereadoras, que foi convocada a sessão extraordinária pela maioria absoluta dos membros desta Casa, nos termos do artigo 124 do Regimento Interno, com início logo após o encerramento desta, para discussão e deliberação em segundo turno de votação dos seguintes projetos de lei complementar. Projeto de lei complementar número 1/2022, de autoria do senhor prefeito municipal, Dr. Carlos Alberto Martins, que dispõe sobre a planta genérica de valores de metro quadrado de terrenos e edificações no município de Amparo e da outras providências. Segundo turno de votação. Projeto de lei complementar número 2/2022, de autoria do senhor prefeito municipal, Dr. Carlos Alberto Martins, que dispõe sobre o Programa de Incentivo ao Desenvolvimento Econômico e Social do município de Amparo. Segundo turno de votação. Não havendo mais matérias, eu declaro encerrada esta sessão extraordinária.